Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda eu a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Mas, por exemplo, se você fosse chamado para fazer um remake de um personagem feito por um ator que está vivo, você ia buscar nesse ator a referência ou você não ia buscar? Não, mas aí num remake de TV é outra história. Porque você tem um outro diretor que tem outra visão. Então, até então, eu estou na direção dele. Posso até saber o que o outro estava fazendo, mas eu vou me amoldar naquilo que eu tenho que fazer, mas a minha forma. Entendeu? Agora, quando é uma substituição em teatro, é uma coisa muito rápida, é diferente. Mas um remake, você já está com outra direção, você já tem, de repente, talvez uma adaptação diferente da que foi feita. A história é a mesma, mas a adaptação pode ser um pouco diferente. Claro, entendeu? Entendi. Então, eu acho que isso aí é aquele negócio. Eu acho que o grande negócio disso aí é o ator se adaptar o mais rápido possível. Ele tem que ver o que precisa ser feito e fazer. Não adianta ficar agora com o tempo que você entrou na peça ou no outro remake, você já vai botando as tuas coisinhas, a tua forma de fazer. Você não fica preso ao que o outro fazia. Até porque a identidade é sua, não do outro. Perfeito. Eu quero abrir espaço para a gente falar de dublagem, mas eu tenho 4 perguntas para te fazer rapidinhas, que ainda essa coisa de dramaturgia de uma maneira geral. Você já fez um grande vilão, um vilão clássico? Vilão? Já fiz alguns. Qual que você destacaria assim? Vilão clássico, mas em quem? Cinema? Na TV. Desenho animado? Na TV? Não, na TV, vilão. Não, fiz esse anti-herói, né? Anti-mocinho, na Dona Beija. Fiz. Qual vilão? Chica da Silva. Perdoe-me, não sabia que estava a tomar banho na cozinha. Eu é que peço perdão pelo incômodo. Não é incômodo nenhum. Somos homens. O que há de errado em nos vermos como Deus nos fez? Capitão Mor na Manchete com o Avancini. O Capitão Mor entra numa terceira fase da história, que é aquele capitão que chega no arraial e prende todo mundo, ele manda esquartejar, inclusive, a mãe da Chica da Silva. Ele é mau. O vilão é interessante? O vilão é interessante? Olha, é muito interessante. É duro de fazer, porque você faz, quer dizer, dependendo da tua identidade, você tem que se violentar para fazer. Aí vem a outra... Aí é que entra o processo de você criar isso tudo, né? Porque eu vou falar coisas completamente diferentes do que eu faria ou falaria. Aí vem a outra pergunta que eu queria te fazer. O que é mais difícil para o ator, Mário Cardoso? É interpretar um personagem completamente diferente dele, ou, de repente, um personagem que é próximo seu, a ponto de ter as mesmas angústias, histórias de vida que te machucaram parecidas. O que é mais difícil? Aquele distante ou aquele que mexe com as tuas emoções mais profundas, de tão próximo?
Eu acho que nesses dois exemplos que você deu, eu acho que o mais difícil é o que mais se parece com você. Que primeiro você vai sofrer duplamente. Segundo, que você pode incorrer num erro muito grave de ir embora emocionalmente. Né? Porque você tem aquelas técnicas de choro que você associa alguma coisa negativa, alguma coisa que te fez muito mal para trazer o choro, por exemplo. Só que se você não dominar esse emocional, você sai do teu personagem e vai embora na emoção, fora do personagem. Então, eu acho que você ficar se dosando naquilo que é você e que o outro está trazendo que é parecido ou igual, é perigoso. Quando você constrói o personagem que você vai fazer, você vai com outra vibe, até porque todos nós, atores, emprestamos um pouco de nós para aqueles personagens. Ele não é simplesmente exclusivo. A gente vivencia diversas entidades, mas, logicamente, tem um pouco da sua, ou muito. Você não pode deixar isto interferir no processo contínuo da coisa, que é justamente a parte emocional, porque ela pode te derrubar em cena. Eu quero te fazer uma última pergunta antes da gente falar de dublagem. Como público, não importa se no teatro, se na TV, o que é mais difícil de engolir? O excelente texto feito por atores não tão bons ou o péssimo texto feito por atores muito bons? O que é mais difícil de engolir? Olha, é difícil de engolir um texto ruim. E você não ficar satisfeito, é difícil de engolir também quando os atores não correspondem ou não te agradam. Né? Mas eu acho que quando você tem atores muito bons, o texto até cresce. E às vezes ele pode até passar despercebido. Se você for mais exigente, mas não, fulano estava ótimo. Porque você, com bons atores, você dá outra vida àquele texto. Agora, quando o texto é muito bom e mal interpretado, o público saca que você jogou fora o que está fazendo. E aí é aquele que não tem boca a boca. Nós vivemos no teatro de boca a boca. Como é que é? Gostou? Ih! Ou então, gostou? Pode ir, maravilha. Vou outra vez com você. Pô, boca a boca é esse. Então, aquele negócio, depende também do que o público vai gostar, né? Às vezes você pode até relevar e dizer, os caras não são muito bons, o texto é maravilha. Vai ter aquele que vai identificar, né, que o texto é muito bom. Mas se você identificar que é muito bom, mas não correspondeu, eu acho que fica mais devendo do que a outra situação. Eu acho que bons atores te levantam uma bandeira. Perfeito, perfeito. Mário, assim, de alguns anos para cá, você tem se dedicado muito à dublagem, porque é o que está dando o teu dia a dia. Dublagem é difícil? Você precisa conhecer o idioma que você vai dublar, ou o texto vem pronto, você tem que adaptar a embocadura? Como que é essa coisa do dublar? Eu imagino que dublar é atuar, mas é mais difícil do que quando você coloca só a voz, né? Me fala um pouco de como é que você entrou nessa de dublagem, você estudou, como é que é isso? Bom, eu estava, logicamente, dando sequência aos meus trabalhos e fazendo uma peça, o Trair e Coçar é Só Começar, com Isaac Bardavi, isso lá no início, há bastante tempo. Grande Isaac. O grande Isaac Bardavi. Ele me levou para Herbert Richards, vai dublar, você tem boa voz, vai não sei o que e tal, vai fazer lá uns trabalhos, é muito interessante. Eu fui lá, mas não tinha feito um curso de dublagem. E aí, chamou, já entrei lá, fiz uma pontinha, fiz um negocinho e tal, e achei interessante. Mas eu falei, não deve dar em nada. Fui em outra casa, me apresentei e tal, fiz mais um pouquinho. O que aconteceu é que eu peguei o gosto e realmente passou a ser uma outra possibilidade de trabalho, na qual, na época, eu não estava nem pensando em ficar só na dublagem, porque eu também estava fazendo outras coisas, teatro, fazendo televisão, menos, mas estava. E aí eu comecei a
visitar as boas casas de dublagem e consegui de cara um contrato numa casa, que era a VTI, e levei 1 ano e pouco para ser contratado da Herbert Richards. Porque a primeira visão que eles tiveram de mim, quer dizer, chegando, um cara conhecido de televisão, com sucesso, não sei o quê, veio fazer o quê aqui? Todo mundo que está querendo aparecer quer ir para uma televisão. Ele já apareceu, o que vai fazer na dublagem? Vai ficar escondido atrás da voz? Eu falei, mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em fazer um bom trabalho. Quer dizer, eu entro sempre de cabeça seriamente. E acabei sendo contratado e fui tocando. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí passei a dirigir. Eu falei, onde é que eu posso chegar? E fui galgando. Aí cheguei na direção, dirigi foi uns 15, 20 anos na Herbert Richards, dirigi uns 8, mais ou menos. Então, e acabou sendo uma satisfação, quer dizer, eu fui encontrando outras formas de trabalhar e, consequentemente, também o meu sustento. Então, isso foi muito, muito, muito importante numa época em que, com 2 filhos pequenos, saindo de uma transição de sucesso, de celebridade de televisão, e onde você sobe com um cometa e desce de cabeça, você desestrutura. A minha sorte é que eu tenho uma estrutura muito grande familiar, eu tenho uma estrutura muito grande espiritual e psicológica. Até porque eu também estudei psicologia, me formei em psicologia. Então, isso me deu uma certa base. Me deu uma certa base e eu tento sempre me reequilibrar em qualquer situação que esteja adversa. Então, foi uma época de vender carro para poder pagar a faculdade da filha de odontologia e coisas desse tipo. Então, a dublagem foi uma coisa que eu investi, sim, com carinho, com gosto, e toquei. Tanto é que eu recusei trabalhos que a Globo chamou pequenos assim para fazer, que não por serem pequenos, que não somariam nada em função do que eu fazia na época, porque iria me atrapalhar na dublagem. Então, eu falei, não, dublagem é o meu ganha-pão e eu botei no colo. Tá? Mas é difícil dublar? Bom, aí eu vou chegar lá. Então, eu comecei justamente assim, da mesma forma que eu comecei teatro, televisão, cinema, aprendendo fazendo. E eu recomendo para todo mundo para não fazer isso. Vá fazer um curso de teatro porque é técnico. Trabalhar com timecode, como é que você faz a dublagem, etc. e tal. Naquela época, a dublagem era uma coisa mais complicada porque era uma tique, era rolo, fita, não sei o quê. Hoje, você trabalha, é muito mais fácil, mas também não quer dizer que seja fácil demais. Tem o seu lado difícil, porque a gente trabalha com Pro Tools, você trabalha com gráfico, áudio, você bota no lugar, você puxa, você melhora, né? Então, os técnicos são formados em áudio, quer dizer, uma coisa mudou muito, né? Mas é difícil, porque você, para dublar, tem que ser ator. É uma especialidade do ator. Você tem que ter o registro profissional. E você, para dublar, não é só chegar ali e botar as palavrinhas. Você tem que, primeiro, interpretar e sincronizar. Não é porque tem um Pro Tools que vai botar no lugar que não. Você tem que tentar fazer aquilo que tem que ser feito. Então, você assiste, porque é tudo muito rápido. O texto já está pronto, você ganha por hora, você tem um tempo mínimo para fazer aquelas cenas, que chamam-se loops, pode ser uma cena completa ou incompleta, são de 20 segundos. Então, você bate o olho numa, não precisa ver tanto texto, você apreende aquilo, ensaia com voz alta e depois faz. E assim, e vai assim sucessivamente. Só que você tem a direção, que vai te puxar pela interpretação, vai puxar pelo sincronismo. Então, esta forma de fazer, às vezes, é difícil para muito ator, que precisa ter muita calma, muito equilíbrio, né? Muita percepção, que é um olho no texto e um olho na tela. E a língua num fone. Você a cabeça para a interpretação. Não, você tem um olho no texto, um olho na coisa. Acaba sendo uma loucura. Você tem que ter muita perspectiva de tudo para poder fazer. Porque você pega diversas informações e é tudo muito rápido, né?
essa interpretação e sincronismo é muito importante, porque ou você faz um trabalho bom ou você faz um trabalho ruim. Por isso você tem dubladoras boas e dubladoras mais ou menos, embora a gente tenha uma das melhores dublagens do mundo.